Fala Coders, aqui é o Zilli. Fala, Coders. Aqui é o Emerson. Como prometido, a gente está fazendo aqui agora o segundo vídeo de exercícios envolvendo character string. Se você não viu o primeiro exercício, dá uma passada aí no canal para conferir. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai explicar o segundo exercício envolvendo character string. Exato. Então vamos lá. O segundo exercício, ele consiste no quê? A gente vai pedir para o usuário digitar três strings. E depois que o usuário digitou essas três strings, a gente vai manipular essas três para mostrar para o usuário em ordem alfabética, as três em ordem alfabética. Ou seja, uma ordem meio que crescente. Exato. Então, vamos mostrar aqui já, primeiro na linguagem C, né? Como comentado no vídeo sobre string, a gente está usando aqui a biblioteca do string.h, que a gente vai trabalhar com manipulação de strings. As variáveis que eu declarei aqui. Essa primeira, ela é um array multidimensional de strings, né? Se você não viu o nosso vídeo explicando sobre array, que comenta da diferença de array uni e multidimensional, dá uma passada aí no canal para conferir. Então aqui a gente tem um array de 3 dimensões, né? Em que a gente vai ter 3 strings, em que cada uma pode suportar até 41 caracteres. A gente tem uma outra string aqui para controle, a ij que a gente vai usar com for, e essa int que a gente vai usar para comparação aqui embaixo com a função do strcmp. Então nesse for aqui a gente está pedindo para o usuário digitar as 3 strings e ir armazenando, né, no nosso array aqui do nome, em que ele vai suportar até 3 strings. E depois a gente vai fazer aqui esse for dentro do for para poder fazer a comparação das strings e fazer uma variável temporária para poder usar como controle. Aqui a gente está passando essa comparação, que é a nossa variável inteira, que ela vai receber a função do strcmp. O que o strcmp faz? Ele vai comparar duas strings e aí ele vai poder retornar, por exemplo, 0 se a primeira string for igual à segunda, vai poder ser maior que 0 se a primeira for maior que a segunda, ou menor se for o caso contrário, né? Então, por exemplo, quando a gente fez aqui, passou a comparação com a strcmp do i com o j, ele vai entrar nesse if para ver se a comparação for maior que 0, que nesse caso vai ser positivo. E aqui a gente vai usar uma outra função, que é o strcpy, o strcopy, que ele vai copiar para a primeira variável que a gente está declarando aqui a segunda variável. Então, por exemplo, ele vai passar o nome na posição j e vai colocar na nossa variável controle, né? Então ela é uma espécie de variável temporária, porque esse for dentro do for vai fazer com que rode as 3 strings que o usuário digitou, faça as comparações, guarde na variável de controle como uma auxiliar, e depois, porque o que ele vai fazer no final? Ele vai organizar as 3 strings que o usuário digitou, só que em ordem alfabética, como a gente vai querer apresentar aqui no printf. Então o nome na posição 0 vai estar, por exemplo, a primeira string, o nome na posição 1 a segunda e o nome na posição 2 a terceira. Então, se a gente executar aqui, colocar, por exemplo, a primeira string, Zilli, a segunda, o Emerson e a terceira, o if coders, ele vai aparecer aqui em ordem alfabética, que o primeiro vem o Emerson, depois o if coders e por último o Zilli. Perfeito. Então vamos lá. Nosso exemplo em Java. Em Java eu fiz para uma melhor visibilidade, né, do código, uma diminuição de ifs, que vocês vão ver como que vai ficar o programa completo mesmo em Python. Eu fiz só com duas strings, porque se eu fizesse com três, a lógica é a mesma, vai funcionar. Se eu fizesse com três, a lógica seria a mesma. Porém, eu fiz com duas só para mostrar o quanto de uma para outra vai aumentar a quantidade de if. Então, aqui em Java a gente tem o seguinte: eu criei um array de string que se chama strs, e aí eu fiz o primeiro for é só para pedir para o usuário digitar as duas strings e armazenei. Depois eu fiz uma int comp, que vai ser a nossa variável controladora, que vai comparar a primeira string com a segunda. Então a gente compara ali, ó, string na posição 0, compare to, que é uma função para manipulação que a gente colocou no vídeo de string, para comparar com a segunda. Esse resultado vai ser zero se a primeira for igual à segunda. Ele vai ser menor que zero, né, um número negativo, qualquer número negativo, se a primeira precede, ou seja, vem antes do que a segunda. E ele vai ser um resultado positivo, qualquer número maior que zero, se
a primeira vem depois da segunda. A primeira e a segunda que eu estou falando é a string na posição 0 e a string na posição 1. E aí a gente faz o if para pegar, para ver se, né, qual foi o valor que resultou nessa comp. E aí a gente imprime. Pode rodar, Exílio. Então, se a gente colocar aqui de novo, por exemplo, comparando entre o Zig e o Emerson, vai aparecer aqui em ordem alfabética, né, que o Emerson vem antes do Zig. Perfeito. E agora a gente vai ver também, né, o exemplo em Python e vocês vão ver o quanto que essa quantidade de if que eu fiz, que pegou a comparação, vai aumentar. Exato. Aqui em Python, eu fiz todos os if else, porque ele não tem uma função específica, como por exemplo, até onde eu vi do C ou do Java, que a gente pode usar, por exemplo, o strcmp ou o compare to, para fazer a comparação. Então eu fiz direto por meio dos if else ifs. Então aqui o que eu fiz? Eu li as 3 strings, armazenei cada uma em uma variável. Aqui eu fiz um tratamento que eu vou explicar mais para o final. E aqui eu vou apresentar, né, as 3 strings mostrando em ordem alfabética. Então eu fiz os if e else ifs, comparando cada uma das strings, né, com todas as possibilidades que pode ter. E imprimindo aqui embaixo na posição em ordem crescente, digamos assim, né. Essas funções aqui, ó, que eu usei do ponto Laur, para que eu fiz meio que uma graça, digamos assim. Caso se o usuário, por exemplo, digitar a primeira string toda em letra maiúscula, a segunda ele digita normal em letra minúscula e, por exemplo, a terceira ele digita alternando entre letras maiúsculas e minúsculas. Eu passo essa função aqui do ponto .lower, e aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar a string, vai transformar ela toda para a letra minúscula, então ele vai fazer todo o tratamento independente de como o usuário digitou, guardar de novo na variável, e aí depois vai fazer o tratamento de ordenar em ordem alfabética, porque assim, independente da forma que o usuário digitou, vai aparecer formatado, digamos assim, ele vai conseguir distinguir e apresentar em ordem alfabética, né? Então, só para demonstrar, por exemplo, se a gente colocar aqui, por exemplo, Zilli todo em letra maiúscula, Emerson em letra minúscula, que seria, por exemplo, digital normal, e vou colocar, por exemplo, aqui o if coders alternando entre letra maiúscula e minúscula. Quando ele apresentar aqui, ele já fez o tratamento, ou seja, passou todo o ponto Laur e ele já mostra em ordem alfabética, comparando as 3 strings. Né? Vocês podem observar, não confundam ali, é uma string inteira. If coders é uma string inteira, e não só, por exemplo, if seria uma string e coders outra. Não. If coders é inteiro. Por isso que na hora que vai imprimir na ordem alfabética ali, coloca Emerson, if coders, porque começa com I, né? Depois o Zilli. Exatamente. E pro vídeo de hoje, acho que do mais é isso, né? Sim, Vocês sim. tenham gostado aí dos 2 vídeos explicando sobre os exercícios de caractere string. Mais uma vez aqui agradecendo ao professor Davi por estar disponibilizando o material para a gente estar pegando e fazendo alguns exercícios da apostila dele. Então, mais uma vez, obrigado aí, professor. E Valeu. como próximo vídeo a gente vai fazer uma explicação sobre o que é função, como funciona e alguns exercícios também demonstrando como funcionam as funções na linguagem de programação. Exato. E aí estamos fechando o que seria, podemos dizer, um módulo, né? Primeiro módulo. E depois a gente começa já a dar uma complicadinha. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Falou!